Bom dia, Cauê. Tudo bem? Conseguiu entrar aí, Cauê? Bom dia, Bom pessoal. dia, Tudo bem com você? tudo. Bom, olha só, pessoal, nós vamos começar então a falar sobre o simbolismo. E o simbolismo, primeiro, ele começa na Europa, na França, exatamente, e aí ele vai ter repercussões pela Europa toda, né, por vários países, assim como Portugal. E depois de Portugal, que nós vamos estudar o simbolismo em Portugal, nós vamos ver como que funcionará essa escola literária do Brasil. É importante destacar que o simbolismo, a exemplo do parnasianismo, ela faz parte, né, como uma escola literária. Bom dia, Fernando. Como um movimento literário que faz parte da poesia do século XIX. Então, no século XIX, nós temos a reunião aí de duas novas escolas literárias dentro da poesia. A primeira foi o parnasianismo, que nós tínhamos estudado na aula anterior, né, de literatura, e agora nós vamos falar do simbolismo. Então, o que uma escola literária vai diferenciar da outra, mesmo elas acontecendo no mesmo período? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que vocês possam ter a ideia do conteúdo teórico. Bom dia, Augusto. Então, olha lá, pessoal. Bom dia, Augusto. Augusto não conseguiu entrar? Bom dia, querido. Ok. Pessoal, quando nós falamos de simbolismo, eu queria que algum aluno pudesse expor aí. Quando eu falo essa palavra simbolismo, o que vem à mente de vocês? Só um minutinho, pronto. Ana Flávia, quando eu falo simbolismo, o que vem à sua mente? Que relação que você faz o simbolismo? Você faz a relação do simbolismo com o quê? Ah, não sei, acho que alguma coisa que representa algo. Você está pensando em símbolo, não tá? Sim, Era isso que eu que queria. se aproxima da música, explorando ecos, aliterações e assonâncias. Não, quando eu Desenho. falo de simbolismo, palavra simbolismo, a gente pensa em qual outra palavra? Nós pensamos Símbolos. em símbolo, né? E o símbolo, como a Ana Flávia acabou de falar, é algo que serve para representar alguma coisa. Vejam bem, pessoal, aqui, ó, nós temos, e nós já estudamos dentro de História da Arte, nós temos algumas imagens de História da Arte que fazem alusão, ou seja, menção ao simbolismo. Aqui nós temos as pinceladas, né, que depois ganhou o nome de impressionismo, e aqui nós temos uma ideia do que seria o chamado inconsciente, ó. Vendo? Tem uma, como se fosse uma deusa aqui, e ela aponta para o lado direito, como se um ser aparecesse, né? Um ser que não pertence a esse mundo aparecesse aqui na sua frente. Aqui, ó, é essa mulher que vai apontar, ó. Aqui nós temos o plano todo da obra de arte, aqui nós temos apenas parte dessa história, mas aqui é a mesma imagem, tá? E aqui são os poetas que fizeram parte do simbolismo em Portugal e no Brasil. Bem, vocês falarem que simbolismo tem a ver com símbolo, vocês estão absolutamente corretos. Porque simbolismo nada mais é do que simbolizar por meio da literatura os seus sentimentos. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos resgatar aquele sentimentalismo romântico, porém, para escolhas mais vagas. Quando eu falo de inconsciente, eu não estou falando de algo que se define, mas de algo que
sugere. Então, nós vamos trabalhar em cima de sugestões que possam simbolizar o seu pensamento e, mais ainda, gente, o seu sonho. Os parnasianos, na escola literária anterior, da poesia também do século XIX, trabalhavam em cima do quê, gente? Ele trabalhava em cima da descrição de objetos, preocupados com o quê? Com a estética poética, preocupados com a arte pela arte. Eles eram apenas lapidadores das palavras no formato poético. O joalheiro, assim como Olavo Bilac escreveu, né, lá no seu poema Profissão de Fé, ele pega a pedra bruta e transforma em joia. E o autor faz o quê? Ele pega as palavras soltas, e as esculpe de uma maneira que se torna um poema. Aqui no simbolismo, nós vamos ver que vai acontecer esse trabalho artístico com as palavras? Vai. Só que os simbolistas vão diferenciar-se dos parnasianos, pessoal. Por quê? Porque os simbolistas estarão preocupados com o conteúdo da obra deles. Os parnasianos não eram preocupados com o conteúdo, eles eram preocupados com a forma. Os simbolistas têm forma? Tem, mas a preocupação maior deles está onde? Dentro do texto. Então, olha só. Surge na França, tá? Então, nós temos como representantes o Rimbaud e o Mallarmé. O Mallarmé é o mais importante, né? O francês mais importante. Inclusive, nós vamos ter um poeta brasileiro que o trabalho dele será comparado ao de Mallarmé, né? O maior representante aí que nós temos do simbolismo dentro da Europa. Quais são as características literárias específicas aí, pessoal, do simbolismo? Nós temos, então, os parnasianos eram descritivos e objetivos. Os simbolistas serão subjetivos. Então, nós vamos trabalhar em cima de uma linguagem subjetiva. Então, é legal vocês destacarem aí, tá, pessoal? Nós vamos ver aqui também. Deixa eu pegar um apontador aqui para mostrar para vocês, né? Acho que fica mais fácil também entender. Então, aqui, ó. Primeira característica, então, né? O retorno à subjetividade, que era a linguagem adotada pelos românticos, tá? Então, pessoal, lembrando, não é para vocês esquecerem as outras escolas literárias. Não é porque eu estou estudando simbolismo que eu não vou falar do romantismo, que eu não vou falar do barroco, que eu não vou falar do arcadismo, tá? Nós temos aí uma linha literária que nós estamos seguindo e alguns autores vão inspirar-se até mesmo nos poetas e nos trabalhos literários antigos. Então, você nunca pode discriminar uma outra escola literária e entender assim, sempre como uma extensão. Embora uma escola literária queira trabalhar sempre assim, dentro de uma crítica com relação à outra, nós temos que entender o que ela resgata, o que ela traz de volta. Ah, esse elemento não, mas esse elemento tem. Então, fiquem atentos a esses detalhes aí que ajudam vocês a não esquecerem as escolas literárias anteriores e auxiliam também a entender a nova escola literária aí, tá? Então, a linguagem adotada é a linguagem subjetiva e quem também usava muito a linguagem subjetiva eram os românticos, tá? Ah, professora, então o simbolismo vai ser igual ao romantismo? Não, o simbolismo é uma nova escola literária do século XIX, né, que surgiu aí na França em 1880. Mas é uma escola literária que vai resgatar a linguagem dos românticos. Veja bem, resgatar a linguagem dos românticos, ok? Segunda característica que eu coloquei aí, ó. Abandono das formas poéticas rígidas. Embora os simbolistas estejam, você percebe um trato muito cuidadoso com a estética, eles não estarão preocupados unicamente com a estética, assim como os parnasianos eram, com a arte pela arte, com o formato poético. Nós vamos perceber que os simbolistas vão preocupar-se agora com o quê? Conteúdo. E conteúdo, pessoal, que não vai definir praticamente nada, porque como nós estamos falando de simbolismo, e o simbolismo procura simbolizar alguma coisa, o inconsciente, por exemplo, por meio de palavras, nós estamos, então, fazendo o quê, pessoal? Trabalhando em cima de sugestões. Mas o texto trabalhará com conteúdo em cima de sugestões. Ah lá, o que significa sugerir?
não dizer, não nomear. Eu até gravei uma videoaula, eu queria que vocês assistissem depois, eu vou colocar aqui também, né? Então, assim, eu vou colocar para vocês verem junto comigo, mas ela estará disponível para vocês aí na hora da execução dos exercícios, até para vocês lembrarem detalhes aí. E eu fiz até uma pergunta para vocês na videoaula, dizendo assim: quem que lembra o sonho que teve na noite passada? Eu nem vou perguntar da noite passada, que vocês já acabaram de falar para mim que ela já foi turbulenta, né? Antes de começarmos o nosso conteúdo, vocês falaram que a noite de vocês foi um pouco turbulenta, né, Lili? Mas fora essa turbulência, e se eu perguntar para vocês assim, semana passada, o que que você sonhou? E aí você vai falar, eu não lembro, professor, o que eu sonhei. Aí eu eu lembro porque eu acordei e fiquei falando sobre o sonho com a minha mãe, fiquei falando sobre o sonho e rarará. Mas quando você lembra desse sonho, gente, esse sonho ele não vem na sua mente de uma maneira precisa. Ele vem lembranças e você acaba fazendo associações para tentar explicar esse sonho. O que significa isso? Uma sugestão. Você está sugerindo alguma coisa, você não está definindo. O teu sonho ele não está pronto para você. Então, quando ele vem, né, nessa ideia aí de sugestão, nós temos uma característica simbolista, porque o simbolismo, por meio de palavras, ele procura simbolizar algo, tá? Então, é uma poesia que trabalha com o processo de sugestão. E essa sugestão, ela acontece, então, por meio de símbolos das palavras, né? Ele usa a linguagem para codificar algo. E quais seriam desses recursos, professora? Seriam metáforas, seria uma linguagem que se aproximasse melhor, né, de uma definição real. Só sugere, porém, né, não define. Então, nós estamos trabalhando aí dentro de um... Prof, a Ana Beatriz quer entrar. Ok. Mas, gente, cadê aqui que eu não tô vendo? Ok. Aí, eu tenho tirado aqui, deixa eu interromper aqui. Bom dia, Ana Beatriz. Então, nós temos, né? A sugestão acontece por meio de símbolos das palavras e também acontece por meio de musicalidade, gente. E o que seria essa musicalidade? O ritmo do poema. E esse ritmo do poema também é marcado por figuras de linguagens, por figuras de som, como a literação, que é repetição de consoantes, e repetição de vogais, que nós chamamos de assonância. Gente, como nós estamos falando muito de inconsciente, vai ter a questão do mistério aí dentro da poesia simbolista, tá? O espiritualismo, o misticismo. Esse espiritualismo, dentro do Brasil, ele vai voltar-se muito para questões do catolicismo, né? Que era a religião predominante no país. Mas também para outras questões, né? Ligadas ao misticismo fora a religião cristã, tá? Descoberta das camadas profundas, então, da vida psíquica. Gente, quem trabalha isso dentro da história da arte são os surrealistas. Você observa lá por meio do trabalho do Salvador Dalí, essa noção mais psíquica, que faz parte do surrealismo. Mas aqui, né, dentro do simbolismo, vou voltar aqui nessa imagem, vocês conseguem observar aqui, ó. Tá vendo? Tá ligado ao psiquismo? O que a sua cabeça, o que a sua mente é capaz de projetar? Projetar algo que você consegue apontar e uma imagem aparecer, né? E essa imagem que aparece é como se fosse a sua própria imagem e você consegue ver. Gente, até nos sonhos nossos acontecem essas coisas, né? Que o inconsciente é capaz de produzir diversas coisas que a gente nem imagina. Então, nós vemos aí, ó, descoberta das camadas profundas da vida psíquica, né? Se você quiser ver o trabalho, por exemplo, do Salvador Dalí, você lembra bastante também da ideia do simbolismo. Ah, professora, mas o Salvador Dalí fez parte de uma vanguarda europeia, que foi muito depois do simbolismo. Sim, mesmo sendo depois, eles podem também ter se inspirado, né, nesse período simbolista aí, porque nós falamos de um mesmo tema, que é a questão psíquica. Então, sim, por exemplo, aquela imagem dos relógios, do tempo. dos relógios Isso, derretendo, dos relógios. dos relógios derretendo. Isso, do tempo se arrastando. Os Isso. relógios derretendo. E também lembra
rostos e Exatamente. formas. E aquilo lá faz uma menção ao quê? A questão psíquica, né? Como que os relógios vão estar derretendo, como que vai ter a formação de uma imagem. Então, nós temos todo esse porquê aí, tá? Descoberta das camadas profundas, então, da vida psíquica, falamos, e domínio do vago. O vago é a ausência, então, da precisão. O simbolismo não trabalha nada de maneira precisa. Ele apenas sugere. Guardem esse nome, eu repito, né, inúmeras vezes, porque a sugestão ela é bem importante aí. A presença do obscuro, então, do nebuloso e do inefável, ok? O simbolismo no Brasil, deixa eu tirar essas marcações que eu tinha feito aqui. Cadê? Minha barrinha para eu usar para eu tirar? Não tá aqui. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento e voltar, porque daí talvez apague aquelas marcações. Eu acredito que vocês conseguirão ainda entender melhor quando vocês estiverem em contato com o poema, né? Então, assim, nós estamos falando das características literárias, nós estamos expondo o que é essa escola literária, mas a hora que vocês estiverem em contato com o poema, pessoal, vai ficar tudo bem mais tranquilo aí na cabeça de vocês, tenho certeza. Vamos lá. Aí voltei, aí saíram as marcações. Era isso que eu queria. Então, nós temos aí, né? O movimento no Brasil, gente, ele surge, né, nas chamadas províncias da época, e eu vou contar depois com mais apuro para vocês, porque ele faz parte do nosso capítulo 13. Então, o capítulo 12 trabalha em cima do simbolismo em Portugal, então nós vamos falar dele primeiro, tá? Do simbolismo em Portugal. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, pessoal, ó, são as características gerais do simbolismo, tanto na Europa quanto em Portugal, ó. Então, veja bem, ó. Eu tenho uma tela aqui, vou abrir aqui para vocês, que eu acho que vai ficar melhor para visualizar, que deve estar bem pequenininho aí. Ó, nós temos aqui uma tela de Monet. Nós tínhamos estudado dentro da história da arte que Monet e outros impressionistas, eles pincelavam, né? Eles pegavam seus pincéis e eles testavam a cor já direto na tela. E isso fazia com que as pinceladas sugerissem algo, não que definisse. Então, essa tela em específico aqui, a nenúfares, né, que são reflexos verdes, ela vai nos apresentar uma característica marcante do simbolismo, que é essa não definição de nada, né? Que são apenas contornos e que sugere algo, ó. O que pode sugerir uma questão aqui da realidade, né? O que vocês conseguem sugerir para mim aqui que tem nessa tela, pessoal? Alguém pode falar, professora, eu não tenho flores aqui. Ou plantas no fundo do mar, por exemplo. Ou pode ser plantas no fundo do mar, ou flores fora do mar, com céu Sim, verde de árvores, né? Ou ao mesmo isso. tempo, como você falou, que essas flores essas flores podem estar dentro do mar, né? Então, nós não conseguimos definir, apenas sugerir, né? A Isabela propôs aqui ideias, e essas ideias não são ideias prontas, claras, né? Então, a gente está trabalhando ainda em cima do quê? Da imprecisão. Legal. Então, próximo aí. No simbolismo, então, né, ao contrário da ideia realista, não tem uma preocupação, né, com a representação fiel da realidade. Então, nessa imagem do Monet, por exemplo, nós conseguimos captar isso daí. Não existia uma definição, apenas a preocupação com a sugestão. Então, já falamos tudo isso, e o simbolismo é uma reação, aí aqui, ó, responde várias questões de vestibulares, isso é importante, que é uma reação com relação às escolas literárias anteriores, que é o realismo, o naturalismo, o cartesianismo, trazendo de volta, como eu falei para vocês, o subjetivismo lá da época dos românticos e também os valores ligados àquela questão afetiva e espirituosa, ok?
Percebe-se, então, no simbolismo uma aproximação com aqueles ideais românticos? Sim. Vocês lembram da segunda geração romântica, de Lord Byron, né? A geração ultra-romântica, que falava muito de pessimismo, de tristeza, amores platônicos? Essa temática a gente vai encontrar aqui dentro do simbolismo também. Então, porque nós vamos encontrar aqui dentro do simbolismo, nós vamos ter um resgate dessa característica. Mas, é claro, com uma outra ideia, outro ideal, né? E lembrando que nós estamos no século XIX aqui, ok? Os textos procuram reproduzir ou retratar, né, gente? O nosso inconsciente, o irracional, sensações, né? E atitudes que a lógica, gente, que a lógica seja incapaz de explicar. Então, assim, até o meu sonho, eu lembro do que eu sonhei, só que eu não consigo explicar por meio de uma lógica o que eu sonhei essa noite. Então, eu acabo usando as minhas sensações, tentando reproduzir o inconsciente, então, tentando simbolizar por meio de palavras tudo isso aí, tá? Então, o leitor não tem que estar tão preocupado, gente, em entender o sentimento, o texto simbolista. Ele tem que procurar sentir o texto simbolista. Por meio do quê? Das sensações que ele provoca, tá? Então, vamos ao... era isso que eu queria, o apontador. Então, em Portugal, gente, aqui, ó, que está na nossa capítulo, que está dentro do capítulo 12, ele diz assim, ó, em Portugal, quando que surge, então, o simbolismo? Ele surge em 1890 e a obra inicial é chamada de O Aristos, e quem escreveu aí já foi... Desculpa. E quem escreveu foi o Eugênio de Castro, um dos principais autores portugueses da época do simbolismo. Para quem não sabe, tá, pessoal? O simbolismo, ele trabalha muito com a erudição. A exemplo do que os parnasianos faziam, eles trabalham com uma linguagem muito bem elaborada e com vocabulários, pessoal, vocabulários específicos. Por exemplo, vocabulários palavras que pertencem a um campo religioso do catolicismo. Ele vai trazer esses termos. E outros vocábulos e outros termos, pessoal, que não faz parte do nosso cotidiano. Então, nós temos que ficar o quê? Com o dicionário ao lado para poder codificar cada uma dessas palavras. Justamente por isso que os críticos literários, eles apontam para que nós, né, como interlocutores, apenas nos preocupemos com as características e não com o entendimento detalhado das histórias simbolistas, né, dos poemas simbolistas. Por quê? Porque além desse vocábulo aí muito culto, erudito também, assim como os parnasianos também usavam, há termos, né, de setores específicos que nós desconhecemos. E a ideia é sentir o poema e não ficar procurando definir detalhe por detalhe, tá? Então, o Aristo, o que significa? Ele coloca ali, né? Diálogo íntimo, gente. Esse diálogo íntimo seria o quê? A intimidade de um casal, né, entre quatro paredes. O diálogo amoroso, mas é um diálogo mais íntimo que ele coloca, tá? Então, a intimidade do casal entre quatro paredes, aí a gente pode acentuar dentro, né, desse poema que tem o título aí chamado O Aristos, que aqui é o seu significado de acordo com o dicionário. As principais características do simbolismo em Portugal são espiritualismo e misticismo, então, a exemplo, né, do que já estava acontecendo na França, a sugestão, a imprecisão que já falamos, as sinestesias. Se eu não falar devagar, a gente, né? As sinestesias, o que seria, professora? Mescla de sensações. Como o simbolismo trabalha muito em cima de sugestão, então nós temos as sensações apuradas, que seria, né, a visão, a audição, né, provocado pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, mas eu uno numa expressão só algo que eu percebo pelo tato e algo pela visão. E eu uno numa única expressão e isso chama o quê? Sinestesia, uma figura de linguagem. Como, por exemplo, perfume doce. Perfume, eu sinto pelo olfato. E doce pelo paladar. Eu mesclei sensações e eu tive aí o resultado de uma figura de linguagem chamada sinestesia. A musicalidade, gente, ela está muito presente dentro do poema simbolista,
e é provocado aí, como eu falei para vocês, pelas aliterações, pelas assonâncias, sempre procurando dar o quê? Um ritmo para o poema. Um detalhe, vocês vão encontrar a presença de letras maiúsculas quando elas não deveriam existir. Então, uma palavra, por exemplo, aí, diálogo, de repente, diálogo está grafado com letra maiúscula. E qual que é a intenção? Nós sabemos que quando você personifica uma palavra, você atribui uma característica humana, que nós chamamos de prosopopeia, né? Características humanas que nós damos a seres que não são humanos. Então, você usar uma letra maiúscula significa que você já está alegorizando algo. Próximo aí, né? Ele define, ele explica para vocês o que é o espiritualismo e o misticismo. E aqui diz que os simbolistas, então, né, era uma forma de irritar os simbolistas, a arte era uma forma de religião. Olha que profundo isso, gente. Os simbolistas viam na arte uma religião, ou seja, era uma devoção para eles, né? E eles apresentavam muitas vezes uma visão cristã, como eu falei para vocês, palavras que pertencem ao vocabulário católico, ao vocabulário cristão. Então, era comum encontrarmos a distinção entre corpo e alma, o desejo, a purificação. Professora, eu estou tentando lembrar, desejo de purificação já fez parte de uma escola literária chamada Barroco. Barroco. Ótimo, Isa. Então, aqui, ó, tá vendo? Nós trazemos também aqui uma ideia usada lá no seiscentismo, lá no século XVII. Mas aqui a ideia o desejo de purificação é uma sublimação, ou seja, você anula a sua vida terrena, né, a sua matéria, e você liberta a sua alma. Era comum, né, eu já falei para vocês aqui, vocábulos ligados ao termo místico e religioso, como a palavra missal, breviários, hinos, salmos, entre outros, tá? Então, é comum esses termos e eles dizem respeito ao vocabulário religioso. Sugestão, já falei bastante para vocês. Imprecisão também, né? Ele buscava a essência do ser humano, os estados da alma, o inconsciente, e nada disso se definia. Era apenas uma sugestão para tentar mostrar a imprecisão. Sinestesia já falamos. Aí tem até um exemplo aqui. Nasce amanhã, a luz tem cheiro. Gente, a luz, tô tentando olhar a luz aqui, a luz tem cheiro, né? Ele cria uma expressão aí sugestiva usando uma sinestesia. Eila que assoma pelo ar sutil, tem cheiro a luz, amanhã nasce. Ó, prosopopeic também, né? Porque amanhã não nasce. Ó, sonora audição colorida do aroma. Gente, a audição colorida a gente percebe com a visão e aroma aqui, né? Pelo cheiro, né? O olfato. Olha a sinestesia aqui, tá? Quem escreveu isso foi um poeta brasileiro chamado Alfonso Guimarães. Então, a presença da musicalidade, e aí até os simbolistas falavam assim, gente, a música antes de qualquer coisa. Mas não está aqui no slide, pessoal, e eu queria que vocês anotassem aí no caderno de vocês ou no livro. Ó, até vou jogar aqui, ó. Eu ia colocar aqui, eu vou colocar no chat para vocês. Deixa eu só interromper aqui um pouquinho. Vou jogar no chat aqui para vocês, porque os simbolistas, gente, eles eram conhecidos como nefelibatas. E aí vocês vão falar assim, professor, o que representa nefelibatas? Significa aqueles que vivem nas nuvens, ou seja, aqueles que ficam divagando sobre várias coisas, que ficam só imaginando, né? Então, deixa eu colocar aqui no bate-papo para vocês e vocês copiem. Ou não, vamos colocar aqui na tela branca, vai ficar melhor. Compartilhar tela, quadro branco. Já tinha até deixado um bom dia para vocês aqui. E vamos escrever aí. Os simbolistas, eu deixo em pauta, pessoal, porque eu acho que fica mais fácil para vocês verem. Os simbolistas eram conhecidos como nefelibatas. Ou seja, aqueles que vivem nas nuvens.
nuvens. Ok, pessoal? Dá para anotar aí? Sim. Conseguiram? Eu posso Sim, tirar essa tela e voltar para a tela anterior? Eu queria saber se eu posso voltar na tela anterior. Pode, Pro. Posso? Então tá. Então, os simbolistas eram conhecidos como nefelibatas, e nefelibatas eram aqueles que viviam viajando, viviam nas nuvens, né? Compartilhando. Então, vamos voltar aqui. A presença de maiúsculas, ó, só para vocês visualizarem aí, nós temos no nosso grande poeta que é o Cruz de Souza, e aí, ó, indefiníveis músicas supremas, harmonias, tá vendo? A palavra harmonia não deveria ser grafada com letra maiúscula, de acordo com a gramática normativa, e ela tá grafada aqui com maiúscula. Harmonias da cor, cor também, né, com letra maiúscula, e do perfume, ó, a presença de outra maiúscula. Horas do ocaso, trêmulas. Professor, o que é o ocaso? O ocaso, gente, é o crepúsculo. É o fim do dia e o início da noite. Trêmulas extremas, requiem do sol, aí, ó, tá vendo? Quando o sol começa a se pôr. Que a dor da luz resume, ok? Vamos procurar identificar aqui as características simbolistas nesse próximo texto. Vamos já começar a desenvolver uma atividade aqui e eu vou perguntando para vocês. Dá para enxergar certinho esse poema aí, gente? Dá. Sim, Pro. Sim? Augusto, você pode ler para a gente aí, já que o Paul Verlaine escreveu o texto e o Augusto de Campos traduziu aí esse poema para a gente. Você pode ler, Augusto? Posso. Então tá. Antes de tudo, a música. Preza, portanto, o ímpar, só cabe usar o que é mais vago e solúvel no ar, sem nada em si que pousa o que pesa. Pesar palavras será preciso, mas com algum desdém pela pinça. Nada melhor do que a canção cinza, onde o indeciso se une ao preciso, pois a nuance é que leva a palma. Nada de cor, somente a nuance. Nuance só que nos afiança. O sonho é o sonho, a flauta na alma. Que teu verso seja a aventura esparsa ao árdego ar da manhã, que enchem de aroma o timo e a hortelã, e todo o resto é literatura. Muito obrigada, Augusto. Eu queria que o João Pedro Stivanelli apontasse uma característica só simbolista aí nesse poema. Como nós falamos de várias características, eu queria que você falasse uma só, João Pedro, por favor. Peraí, Pro. Eu espero. Um sentimento simbolista? Sentimento simbolista? Tá. Como que você Não, não. compara O isso que que você pediu? O que que você pediu? uma característica simbolista nesse poema? Ah, tá. Não sei, o tédio da personagem? Tá, você colocou aí o pessimismo dele, então. Tédio, É, pessimismo? sim. Tá, então você colocou aí um sentimentalismo, na verdade. E você confirma que você acredita que essa é uma característica simbolista? Não sei. Não sabe. Tá. Você não lembra as características simbolistas? Não. Tá. Então vamos voltar aqui, assim Ah, como. não, tá aqui, pessimismo. Tá. Então você colocou aí, você jogou que aqui tem pessimismo. Ok. Ana Beatriz, Oi, Pro. você pode falar para mim uma característica simbolista nesse poema? Quero Nossa, pedir. eu perdi a sua explicação sem querer. Tá. Liara, fala para mim, minha gatinha.
uma característica aí. Ai, Pro, não sei. Pro, o que é nuance mesmo? É detalhe. Uma nuance, um detalhezinho. E timo? Hã? Timo. No penúltimo verso. Que enchem de aroma com o perfume da hortelã. Lembra que Sim. você não precisa ficar atrelada aos significados, principalmente dos poemas simbolistas, tá? Ninguém mais consegue apontar uma característica simbolista aí. Eu vou voltar nas características, pessoal. Ó, Pro, no livro O tem sonho ao escrito, sonho e a pode ser? flauta na alma, eu acho. peraí, Luana, fala, meu amor. Oi, professor, deixa eu falar. Letra maiúscula pode ser que tá escrito no livro. Ótimo! Presença de maiúsculas, né? Ó, a palavra ímpar, a palavra música mesmo está grafada com letra maiúscula. Nuance. Eu queria que vocês colocassem isso, ó. Cor, Preciso. preciso. Ótimo, Ana Beatriz. Então, essa é uma característica, ó, simbolista. Os simbolistas, então, trabalhavam com pessimismo? Praticamente, como João Pedro colocou. Presença de maiúsculas. O que mais que nós podemos encontrar aqui como característica simbolista? Esse é um poema que você consegue... Anestesia. Sinestesia, ótimo. E vocês conseguem definir o que está escrito aqui ou a gente apenas consegue sugerir? Sugerir. Então, É tem uma subjetivo. sugestão. E a linguagem objetiva ou é uma linguagem subjetiva? Subjetiva. Subjetiva. Ó, vamos voltar aqui nas características, ó. E aí vocês conseguem perceber. Já falaram de sinestesia, né? Tem um certo espiritualismo. Sugestão, uma imprecisão, a gente não consegue definir nada. Sinestesia vocês colocaram. E musicalidade? Tem no poema musicalidade, gente? Ó, olha as rimas. Preza, pesa, usar, no ar, preciso, preciso, pinça, cinza. Não tem uma musicalidade, pessoal? Fora Tem. a presença da literação e da assonância, então a gente consegue caracterizar esse poema como um poema simbolista. Por meio do quê? Da análise das suas características. Olha lá, ó. Tem uma continuidade aqui, nós vemos, ó. O indeciso se une ao preciso. Encontramos musicalidade, presença do sonho, a imprecisão, tá? É importante vermos isso aqui. Simbolismo em Portugal. Vamos falar dos autores aí que está no capítulo 12. Veja, né, os três principais representantes aí. Nós temos o Eugênio de Castro, que foi aquele que escreveu o Aristos, que eu falei para vocês, o Antônio Nobre e o Camilo Peçanha, ok? O Eugênio de Castro, gente, ele acaba sendo importante porque ele marca o início do simbolismo em Portugal, ok? Escrevendo a obra O Aristo. O Antônio Nobre, gente, ele publicou apenas um único livro. Olha que criativo o nome do livro do Antônio Nobre, gente. Só. Já que ele escreveu só um livro, ele publicou, né, apenas um único livro e o livro ganhou o nome de Só, né? Então, nós vemos ali, ó, existe o saudosismo. E o saudosismo era da segunda geração do romantismo. Sim, o saudosismo, o sentimentalismo. Mas tem uma rica musicalidade, que é uma característica marcante do simbolismo aí. Agora, o Camilo Peçanha, pessoal, ele vai ser o maior representante. Então, veja bem, vamos fazer algumas associações aí para a cabeça de vocês memorizarem. Eugênio de Castro inaugurou o simbolismo em Portugal. Antônio Nobre foi aquele que desenvolveu uma única obra, né, com o nome criativo, Só. E o Camilo Peçanha vai ser o representante maior do simbolismo em Portugal. Então, nós temos aqui o Camilo Peçanha. Ele morou muito tempo, gente, em Macau, né, que é uma colônia portuguesa, então, na China. Até hoje, né, nós vemos que eles falam um pouquinho ainda a língua portuguesa. Então, né,
Na China tem um local que fala-se a língua portuguesa, e é Macau, e Camilo Peçanha viveu muito tempo lá. Ele era viciado em ópio, e ele acaba voltando para Portugal, gente, até mesmo para tratar essa saúde, que ele estava bem doente, né? Mas ele acabou, né, sendo um poeta importantíssimo para o desenvolvimento do simbolismo em Portugal, e acabou depois influenciando até mesmo o modernismo português, que vai ser a grande inovação cultural e literária que nós vamos ter aí. Olha só um dos fragmentos do texto dele. Passou o outono, já torna o frio. O outono de seu riso magoado, auge do inverno, oblíquo o sol gelado. O sol e as águas límpidas do rio, águas claras do rio, águas do rio, fugindo sob o meu olhar cansado. Para onde me levais, meu vão cuidado? Aonde vais, meu coração vazio? Veja bem, pessoal, presença de reticências, que é uma característica simbolista também. Se você não marcou essa característica, anote aí. Então, a presença de reticências, presença de maiúsculas, a sugestão e não a definição, riso magoado, né? Então, a gente tem aqui o pessimismo e a musicalidade. Simbolismo no Brasil e os autores. Oi, Isa. E você tinha falado da religião mesmo? Não, eu falei que a religiosidade e o misticismo. Então, ora se pende para as questões místicas do inconsciente, do subconsciente e tudo mais, e ora para a questão da religiosidade cristã, principalmente do catolicismo, e que eles acabavam usando termos que pertenciam ao vocabulário cristão. Ok? Ah, sim. Obrigada. De nada, eu vou colocar para vocês aqui a nossa videoaula que fala sobre o Cruz e Souza e fala sobre o Alfonso Guimarães. Gente, o Cruz e Souza, ele teve uma vida muito triste. Vocês vão ver aqui na videoaula, peraí, que eu gravei para vocês. Vou pegar aqui. Então, antes de partirmos para os exercícios, vamos ver a explicação, que já está no capítulo. Só um pouquinho, pessoal, porque está lá no capítulo 13, tá? Se vocês quiserem acompanhando junto com a teoria, está lá no capítulo 13. Vou deixar aqui no plano aberto. Olá, hoje nós vamos falar do simbolismo, uma nova escola literária que pertence ao período do século XIX, assim como também pertenceu ao parnasianismo. Só que o parnasianismo, ele era uma poesia preocupada com o quê, gente? Com a arte pela arte, com a estética poética. Aqui dentro do simbolismo, nós vamos ver que há uma preocupação estética, mas ela será secundária. A preocupação principal deles, como o próprio nome diz, simbolismo, é simbolizar por meio de palavras os sonhos, as fantasias, o subconsciente, o inconsciente, a metafísica, tudo aquilo que nós não conseguimos, na verdade, gente, representar por uma lógica. Então, até a linguagem que os simbolistas vão adotar é a linguagem subjetiva, porque não tem como falarmos de sonho, de inconsciente, usando objetividade. Se eu perguntar para vocês agora, né, falar assim, gente, contem para mim agora o sonho de vocês de ontem ou da semana passada. Aí vocês vão pensar, refletir, falar, sonho. O sonho, eu lembro que tinham tantas pessoas, eu lembro que eu estava num lugar. Pode perceber que quando você vai falar do seu sonho, a imagem que vem à sua mente é meio vaga. Então, tentando codificar tudo isso, como que você vai explicar? Né? A subjetividade, ela casa com essa ideia. Porque as informações que aparecem na sua mente, elas não são tão precisas. Então, elas sugerem alguma coisa, elas são mais sugestivas. Na história da arte que nós já estudamos, nós vimos o quê? Que a sugestão estava presente dentro dos trabalhos impressionistas de Monet, por exemplo. Então, aqui na literatura, nós vamos perceber que essa sugestividade estará presente por meio de palavras que tentarão simbolizar alguma coisa.
é fácil você pensar em símbolos e pensar na linguagem não verbal, né? Uma placa de trânsito, o símbolo dos cristãos, que é a cruz, mas que ao mesmo tempo, quando você vai viajar uma estrada, você encontra uma cruz e aí simboliza aquilo que alguém morreu ali, né? Então, assim, nós temos vários elementos que compõem símbolos, mas na palavra talvez seja novo para vocês. E essa literatura traz essa novidade. Então, vamos às características literárias desse período. Primeira, lembrar que o simbolismo procura simbolizar por meio das palavras um sonho, a fantasia, o desejo, mas mais ainda que tudo isso, pessoal, mais uma questão do subconsciente, do inconsciente e também da tristeza humana, tá? Vocês vão conseguir perceber tudo isso. Então, todos esses elementos serão representados aí por meio dos símbolos das palavras. Qual é a linguagem adotada por eles? Os parnasianos usavam a objetividade, os simbolistas vão usar a subjetividade. Vai ter uma preocupação formal? Vocês vão encontrar uma semelhança muito grande de um poema parnasiano com um poema simbolista. Mas aí você consegue diferenciar de cara por quê? Porque o poema parnasiano era preocupado com a arte pela arte. O simbolista tem conteúdo, pessoal. Então, ele está preocupado com o conteúdo. O vocabulário também será culto? Extremamente, gente. Aquele vocabulário dito lá dos parnasianos, nós vamos ver também nos poemas simbolistas. Vamos ver a presença de letras maiúsculas, pessoal, para dar uma ideia do que de personificação. A palavra saudade, por exemplo, você vai ver grafada com letra maiúscula, porque você vai estar personificando aquele sentimento da saudade. Outro elemento que vocês vão ver é a musicalidade. Aí o poema é preocupado com essa questão, né, do ritmo do poema. E esse ritmo não é só na questão rítmica, como era lá com os parnasianos. Essa questão de sonoridade ela é provocada por meio de duas figuras de linguagem, as chamadas assonância, que é a repetição de vogais, e as aliterações, que são as repetições aí de consoantes que nós temos. O simbolismo vai procurar, gente, explorar muito também outra figura de linguagem que nós chamamos que é a sinestesia. A sinestesia é a mescla de sensações. Como ele vai trabalhar com sensações, visão, olfato, paladar, tato, audição, ele vai trabalhar também unindo sensações que nós chamamos de sinestesia. Você vai conseguir perceber esses elementos dentro de um poema parnasiano. A presença de reticências é muito comum também dentro dos poemas e você vai conseguir, né, ver que essa temática do misticismo estará ali sendo revelada pelos poetas, tanto os franceses, tanto os portugueses quanto os poetas brasileiros vão trabalhar em cima dessas caracterizações aí. Outra coisa que é muito importante, pessoal, é você lembrar, os simbolistas trabalham em cima da sugestão. Por quê? Porque tentar simbolizar alguma coisa por meio das palavras é muito mais sugestivo do que você ser preciso ou ser, na verdade, o quê? Exato, tá? Então, assim, dentro de um poema simbolista, já falei para vocês, trabalha muito a erudição. É comum vocês encontrarem palavras de vocabulários específicos, como vocabulários religiosos, já que dentro dos poemas também vemos a religiosidade de alguns elementos católicos, por exemplo, usados numa missa. Um poema que nós vemos aí que chama-se Antífona, né, que é tipo uma canção antes da revelação de um salmo. Então, você vê nomes, né, nomenclaturas, vocabulários que pertencem à religiosidade aí, que pertence ao catolicismo e outras também, né, a outras questões místicas e tudo mais. Então, isso para a parte dos poemas simbolistas. O simbolismo começa na França, pessoal, nesse período aí do século XIX. Ele não teve tanto apreço quanto os parnasianos, principalmente aqui no Brasil. Nós vamos ver que as pessoas, mesmo que os poemas simbolistas estejam sendo publicados, as pessoas vão continuar lendo o quê? Poemas parnasianos. É importante destacar isso para vocês. Que cai no gosto dos brasileiros o poema parnasiano. O simbolista não foi tão apreciado assim, tá? Lá em Portugal, nós temos o Eugênio de Castro e nós temos o Camilo Peçanha, que vão trabalhar muito bem essa temática. Um vai trabalhar com a obra O Aristo, né, que é a intimidade do casal entre quatro paredes, e ele vai procurar colocar isso tudo de uma maneira muito mística, muito secreta, cheia de alusões, né, aos sonhos, às fantasias humanas e tudo mais. E na outra obra que a gente tem aí, Clepsidra, por exemplo,
você vai ver que ele vai usar elementos, palavras que vão representar outras. Então, aí sempre assim, palavras com símbolos de outras palavras. Aqui no Brasil, nós vamos ter quem? Cruz e Souza vai ser o maior representante simbolista brasileiro e o Alfonso Guimarães. O Cruz e Souza, pessoal, em específico, ele é o nosso poeta mais conhecido. Tanto que ele ficou sendo reconhecido na Europa, porque o trabalho dele foi tão impecável aos moldes simbolistas, que o trabalho dele foi comparado ao maior escritor, né, europeu, que era o Mallarmé. Só que, enquanto ele estava vivo, né, na verdade, o Cruz e Souza, ele não teve tanto reconhecimento. Infelizmente, a sua obra só foi reconhecida, né, os seus trabalhos, e aquele reconhecimento artístico e tudo mais só aconteceu depois que ele morreu. O Cruz e Souza, ele nasceu, gente, numa cidadezinha que tem o nome de Nossa Senhora do Desterro, e que hoje é uma cidade super famosa, que vocês frequentam com frequência aí nas férias, que é a cidade de Florianópolis. Quem pode fazer um passeio turístico lá em Florianópolis já pode ver lá onde o Cruz e Souza morava, que hoje virou um museu, tá? Então, só para vocês lembrarem aí. O Cruz e Souza, gente, ele era um afrodescendente. Por que eu tô falando isso? Porque ele passou num concurso, na época dele, né, de jovem e tudo mais, ele passou num concurso muito importante para a época, como se fosse um procurador da justiça. Só que ele não pôde exercer esse cargo, por quê? Porque ele era negro. Então, aquilo doeu na alma dele. E aí, dentro dos seus poemas, nós vamos conseguir encontrar uma marca de Cruz e Souza, que é ele ser ficcionado pela cor branca. Então, ele vai ter um gosto em colocar, parece que nos seus poemas, a cor branca, que ele usa aí sinônimos como alvo, como cristalino. E isso tudo faz você lembrar de que, né, ele não foi aceito na sociedade, porque ele era negro e tudo mais, então acaba, né, causando um frisson aí. O Cruz e Souza, e aí depois, né, que ele não pôde exercer esse cargo, né, na sociedade, ele acaba dedicando-se ao jornal e à escrita, né, a escrita dentro do jornal, dentro do jornalismo, e a escrita dentro da arte literária. E ele casa-se com uma mulher, né, que também era uma escritora, Gavita, né, a esposa dele tinha esse nome, né, Gavita, e eles juntos têm os 4 filhos. Pessoal, nós temos a Yara aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta para ela a respeito de Oi, bom dia. Bom dia, Yara. Tudo bem? Tudo bem? Eu estava quietinha para não atrapalhar a aula. Não, tranquilo. É porque eu quero aproveitar para ver se algum aluno tem alguma dúvida, né? Tá, eu também quero ter uma palavrinha com eles, tá, Tati? Só para esclarecer uma situação. Ótimo. Bom dia, meninada. Estão aí? Eu já vi que tem Bom vários dia. participantes. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje está um tempo preguiçoso, né? Uma vontade de ficar dormindo. De ficar em casa, não né, sei. Yara? Então, eu acho que dá para curtir a casa também tendo aula, né? Embora daqui a pouquinho eu vou ter que sair, vou ter que ir lá na escola para resolver umas situações, mas... Leva a gente para a escola. Até pensei esses dias em fazer uma fala com os alunos de lá, para mostrar para eles um pouquinho, para matar a saudade. Mas eles estão limpando lá, organizando, então a gente respeita também o pessoal da limpeza lá. Mas, pessoal, o que eu quero esclarecer para vocês? Ontem nós tivemos uma situação de prova de segunda chamada de redação. Então, a prova, a atividade avaliativa, a data foi na outra segunda-feira. Ontem foi segunda chamada. O que eu quero deixar muito claro com vocês? O que é uma avaliação, uma atividade avaliativa de redação? Ela é feita durante a aula, no horário da aula. Quando você vai entregar a avaliação, você vai abrir a câmera, você vai mostrar a sua prova para a professora, você vai tirar uma foto, enviar. Tudo isso normal, como se fosse presencial. A professora está vendo que você está presente, ela já fez a chamada, você está em tempo real com ela. E nós tivemos situações assim, ó, aluno que
na segunda chamada, não esteve presente na aula e enviou a atividade como prova. Não será considerada, porque você não estava presente na segunda chamada. Então, eu não posso considerar porque você fez fora da aula. A mesma coisa, o simulado, por exemplo, que vocês vão fazer amanhã. O que acontece com o simulado online? Você tem um tempo X para fazer aquela prova e enviar naquele tempo. Então, é como se eu não estivesse presente naquele horário, eu fizesse a prova 2 dias depois e eu enviasse a prova. Então, não é coerente. Então, aqueles alunos que fizeram segunda chamada ontem e que não estavam presentes na aula, têm que entrar em contato com a professora Miriam ou comigo, porque não será considerada aquela avaliação. Quando você for fazer atividade avaliativa, você tem que estar em tempo real ali com a professora. É marcado o horário, é determinado um horário e você tem que estar ali. E toda vez que você vai entregar a prova, você sabe, a professora pede para abrir a câmera e mostrar a prova. Então, você está presente, certo? Então, ontem ela recebeu essas atividades e o aluno estava ausente na aula. Então, esses alunos, que aconteceu isso, procurem a professora. E daqui para frente, vocês já sabem, dia 22, se não me engano, 22 de junho, vocês têm um simulado de avaliação, de redação, em tempo real de aula, no horário da aula. Se você não estiver presente, você vai fazer a segunda chamada na próxima aula, só que é a última chance que você tem. É a primeira chamada, a segunda chamada, não existe terceira chamada. Então, você vai conversar com o professor, certo? Alguma dúvida sobre isso ou não? Oi. Então, eu conversei ontem com a minha. Então, vamos lá. Vocês puderam aí assistir a videoaula, né? Na hora dos exercícios também, se vocês assistirem, eu acho que é legal, porque vocês conseguem novamente rever as características do simbolismo e conhecer um pouquinho dos autores brasileiros, que é o Cruz de Souza e o Alfonso Guimarães. E eu queria ver com vocês aí se tem alguma dúvida. Cri, alguma dúvida, pessoal? Não, Pro. Ficou bem Não, explicado, Pro. mas vocês acham que está faltando algum elemento? Podem falar, podem sugerir. Ah, Manuela Zabuja deu um joinha. Obrigada, minha linda. Alguém Tudo mais? bem, Pro. Para você, tudo bem, Isa? E os demais? Conseguiram compreender, Sim, pessoal? Clóvis também deu sim, Pro. joinha. Tudo certo. Tudo certo, Luaninha? Salgueiro, e para você? Tudo ótimo, professor. Tá. Arthur, você não me deu bom Pra dia mim até também agora, tá tudo Arthur. certo. Arthur Pereira, bom dia. Cadê o Arthur? Rafinha? Oi, Oi, Arthur! Saudade, Arthur! também. Meu querido, você conseguiu compreender aí o simbolismo? Eu entrei agora há pouco, né, Tati? Ah, Então eu peguei no meio do caminho, tá. mas Então você confere a videoaula depois, tá, Arthur? Que vai te ajudar Tá. bastante, tá? tá. E aí Obrigado. você pode colocar alguma sugestão no chat do Sistema Online sem problema algum, tá? Obrigado. Então, pessoal, lembrando, né? Nós temos a nossa comunicação pelo chat.